Olá, meus queridos alunos, é muito bom estarmos juntos novamente, ainda que assim à distância. Eu espero que ao longo dessas férias você tenha podido descansar um pouco, descansar a mente, o coração, curtir um pouco a sua família, os seus amigos, neste tempo tão duro, neste tempo em que temos que nos reinventar de todas as formas para reencontrar e encontrar o sentido da nossa missão, a nossa história, construindo e edificando também na vida de outras pessoas. Vamos começar fazendo uma oração, especialmente o nosso anjo da guarda, para que possa ser uma aula de hoje proveitosa, que possamos compreender, entender o que Deus espera de nós e também que possamos absorver bem este conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Boaventura, rogai por nós. Meus queridos, semestre passado tivemos juntos o curso de Lógica e neste semestre nós teremos juntos dois cursos. O curso de Filosofia da Religião, que começamos agora com esta videoaula, e no último bimestre estudaremos Estética Filosófica. Portanto, serão dois cursos de curta duração, o que não significa que será um curso superficial, porque poderemos ver e rever muitos conceitos importantes da filosofia, rever o pensamento de diversos autores que vocês já estudaram em outras disciplinas e, sobretudo, e esse é o meu conselho para este curso, que você seja capaz também de uma autoanálise, já que você está na reta final da sua formação filosófica, que você consiga refletir e relacionar tudo o que você já estudou ao longo desse biênio filosófico, ok? Na aula de hoje eu quero apresentar para você o índice do nosso curso, ou seja, falar brevemente sobre os temas que nós vamos trabalhar ao longo destas próximas aulas. E aí vou pincelando brevemente um pouquinho tudo que nós vamos ver como um grande leque ao longo deste bimestre. Depois, num segundo momento, quero ler para vocês a ementa oficial do curso para cumprir um protocolo, mas para que você também possa aprofundar um pouquinho mais ainda sobre esta noção geral. E aí, vou apresentar para vocês a bibliografia que nós vamos utilizar ao longo deste curso, a metodologia de aulas e também de avaliação. O como nós vamos avaliar, como vai ser o voto final, eu digo para você no final da videoaula de hoje, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Filosofia da Religião do ano acadêmico de 2020. Aliás, que ano, hein? Que ano! Quanta coisa estamos tendo que ver, rever, ressignificar, readaptar na nossa história. Mas que Deus nos ajude e que possamos compreender o que Ele espera de nós e, sobretudo, crescer com este tema. Muito bem, meus queridos, vamos então ao índice do nosso curso de Filosofia da Religião. Na ementa eu volto lá no final. Muito bem. Aí apresento para você o índice do nosso curso. Bom, na aula de hoje vou fazer uma introdução geral, logo após aqui o índice. Nós dividimos este curso em 7 capítulos, portanto eu diria que são 7 argumentos que nós trabalharemos ao longo deste bimestre. Primeiro capítulo, nós vamos falar do itinerário para Deus. O que significa isso? Qual é o dinamismo antropológico? Afinal de contas, qual é a concepção de homem que nós temos? Porque para estudar o fenômeno religioso de modo racional, ou seja, filosoficamente, é necessário primeiro considerar qual a concepção que nós temos de homem. E aí a abertura do ser do homem. Depois, as modalidades, como se dá essa abertura. No segundo argumento, nós vamos trabalhar a liberdade na existência
e a religião. Aliás, vai aparecer muitas vezes nas aulas o termo existência, porque essa será a perspectiva deste curso. Uma perspectiva, eu diria, não existencialista, mas existencial. Nós queremos encontrar o sentido da nossa história pessoal, já que é impossível fazer um curso como esse e que ele não seja em primeira pessoa, mas também entender esta existência em um mundo, né? Na relação com as outras pessoas, na relação com toda a realidade. E aí nós vamos ver a existência ou metafísica, existência e liberdade, existência e espírito finito. No terceiro capítulo nós vamos falar de finitude e transcendência. Por quê? Vamos considerar aqui ao longo do nosso curso que a finitude é um dogma. Em que sentido? O dogma não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Ou seja, todo homem é finito. A experiência com a finitude, ou seja, de que um dia nós não existiremos mais neste mundo, é uma realidade que toca todo ser humano. Portanto, vamos trabalhar a finitude como um dogma, ou seja, como um ponto de partida para a nossa reflexão ao longo deste curso. Muito bem, então, e vamos falar também de transcendência. Se por um lado a finitude é um dogma, veremos que transcender é sempre possível e, aliás, o ser humano sempre fez isso desde sempre. Em todas as culturas, em todas as épocas da história, o homem sempre desenvolveu a sua transcendência e um culto a uma divindade. E aí nesse capítulo falaremos também de existência e ser, liberdade finita, limites dessa abertura, o problema da finitude e a questão metafísica, existência, transcendência e religião. Como vocês sabem, a minha especialização é metafísica e em todos os cursos que eu dou, eu procuro dar uma perspectiva muito metafísica. E por quê? Isso é muito bom porque a metafísica é a filosofia primeira. Quando Aristóteles escreveu a obra metafísica, ele a concebia inclusive como teologia, ou seja, como ciência das realidades divinas. E essa perspectiva é importante porque a metafísica é o coração de toda a filosofia e, com certeza, a disciplina mais importante para a sua vida e, sobretudo, que vai te dar uma base muito importante para depois nos estudos de teologia. O quarto argumento do nosso curso será o eclipse de Deus. Essa parte do curso faz referência a uma obra de um grande filósofo judeu chamado Martin Buber. Ele fala do eclipse de Deus, o como Deus não é mais evidente naquele período em que ele viveu. Ele está falando aí da primeira metade do século XX, período de guerras, período de decadência humana, de valores, de instrumentalização do ser humano. Quando ele fala de eclipse de Deus, tem a imagem presente na sua cabeça de um eclipse e com isso percebe que é como se Deus se esconde, então como encontrá-lo? E aí nesse argumento nós vamos falar um pouco do contexto contemporâneo, como chegamos até aqui, como chegamos até esse eclipse e o fenômeno do secularismo. Vamos falar também de novas religiosidades, o surgimento do agnosticismo kantiano, o ateísmo e a morte de Deus, aqui fazendo muita referência a Nietzsche, o indiferentismo e subjetivação. Depois, como quinto argumento, nós vamos falar de uma impostação metafísica do conhecimento de Deus. Aqui nós vamos procurar já encontrar respostas aos problemas levantados na primeira parte do curso. Vamos falar do que é o conhecimento espontâneo de Deus, a não evidência de Deus nesse mundo e o surgimento dessa questão metafísica. No final, na reta final do nosso curso, nós vamos falar de um itinerário possível, o itinerário do pensamento filosófico para Deus, ou seja, como o homem pode pensar racionalmente Deus e também a sua relação com ele.
E aí, neste capítulo, nós vamos ver as vias a priori, vou explicar para você o que é o conceito a priori. Vamos ver brevemente as 5 vias de São Tomás de Aquino, e aqui espero apresentar para vocês, se não tiveram contato ainda, com uma grande obra deste que é um doutor e um grande santo, um grande filósofo da história da humanidade, Santo Tomás de Aquino. Vamos falar da chamada Resolutio Metafísica. Aqui o coração do nosso curso. Vamos entender esse conceito muito bem, porque ele é a resposta final para esse curso. E as vias antropológicas, aquelas que partem do próprio homem. Por fim, como último argumento, na aula final, nós vamos falar do homem diante do grande mistério que é o próprio Deus. Então, este é o índice de nosso curso. Evidentemente, teria muitas outras coisas para falar, mas aqui nós temos o coração. Será um curso muito introdutório, ao mesmo tempo apresentando conceito aos quais poderemos aprofundar, discutir, ler e, sobretudo, e repito, esse é o objetivo, relacionar com coisas que nós já estudamos ao longo desses 2 anos de estudos filosóficos. Vamos agora, então, apresentar para vocês a bibliografia que nós vamos utilizar neste curso. Bom, como manual em língua portuguesa, eu recomendo para vocês esse livro do Batista Mondin. É um livro muito bom, acredito, pelo menos dos que eu conheço, é o melhor em língua portuguesa. Chama-se Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica, que é um outro nome que pode se dar ao curso de Filosofia da Religião. Então, de 2005, da editora Paulus. Depois, 2 livros que praticamente será o carro-chefe do nosso curso, do professor Luiz Romera. São 2 livros em italiano, tá? Que eu estou trabalhando lentamente para convencer a que seja traduzido para a língua portuguesa. Espero poder me dedicar a esse projeto ainda em breve. No entanto, você não se preocupa, porque para as aulas eu vou trazer aqui os argumentos principais desses 2 livros, já em língua portuguesa, mas se alguém, eu estou apresentando em italiano, porque se alguém lê em italiano, pode ler ter esse livro como manual, vale a pena. Se não, nos slides, nos conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês, já estará em língua portuguesa e já com os tópicos e partes essenciais do nosso curso. É um manual também, esse L'Uomo e il Mistério di Dio, o homem e o mistério de Deus. É um manual, podemos dizer assim, também de filosofia da religião. Outro livro é Finitudine e Trascendenza, Finitude e Transcendência em português, que seria o desdobramento de um dos capítulos desse outro livro anterior, que será também o coração do nosso curso. Depois, nós temos também, em língua portuguesa, este livro aqui do Fulton Sheen, chamado Filosofia da Religião, o impacto da cultura moderna sobre a religião. Quando você olha na bibliografia, você vai ver que esse livro é de 1959, publicado em 1960. Você fala, poxa, mas esse livro está desatualizado. Mas se você pensar que os anos 60 foram anos muito importantes no século passado, porque já havia passado as guerras, há muitas revoluções antropológicas, culturais, geopolíticas, sociais. Então, é a metade do século que está efervescendo, o surgimento de uma Guerra Fria, que depois vai culminar na queda do Muro de Berlim e assim por diante, no contexto eclesial, o Concílio Vaticano II. E esse livro traz elementos muito importantes de mostrar como a cultura e o que acontecia naquele momento da história influenciou numa concepção religiosa. Sem falar que Fulton Sheen, se você não conhece, ele tem muitos livros de espiritualidade boníssimos, muito bons. Tá para ser beatificado, ele foi um arcebispo norte-americano e também era filósofo. Acho que até eu tenho alguns livros dele aqui. Deixa eu ver. Tem aqui, cadê? Está na capela. O Calvário e a Missa, diálogos sobre o sacerdócio, enfim, a vida de Cristo, tem uma biografia de Cristo muito bonita. Bom, é
um autor que eu gosto muito e pioneiro. Ele foi nessa questão de mídia, então, tinha programa semanal ou diário nos Estados Unidos. Esse curso você encontra onde? Na Cultor de Livros, tá? Você procura na internet Cultor de Livros ou Filosofia da Religião Funtoshin, deve indicar o link para lá, tá bom? Bom, em língua portuguesa também tem um outro manual da Urbano Ziles, Filosofia da Religião, também da editora Paulus, 1991. Meus queridos, nós vamos trabalhar nesse semestre também com alguns artigos que serão de leitura obrigatória, com temas pertinentes e concernentes ao nosso curso. Então aí, inicialmente, pense em 5 artigos que leremos ao longo desses 2 meses. Então, o primeiro eu mesmo escrevi, A Quem Seguir, está disponível na internet, na plataforma OffLattes, do Laboratório de Pesquisa de Comportamento e Mídia e Política da PUC de São Paulo, chamado Labo. Depois, 3 artigos aí do McDowell sobre filosofia da religião, a experiência de Deus à luz da experiência transcendental do espírito humano, da revista filosófica Síntese, também da revista Síntese, a fé como compreensão intuitiva pessoal do sentido da realidade, e depois, filosofia da religião, sua centralidade e atualidade no pensamento filosófico. Inclusive, este artigo vou encaminhar junto com o link dessa videoaula para que já seja o artigo a ser lido para esses próximos dias. Depois, uma aula inaugural que virou um artigo também da revista filosófica Veritas, da PUC do Rio Grande do Sul, do Marcos Perini, A Questão do Sentido e do Sagrado na Modernidade. Então, essa será a bibliografia. Eventualmente, se eu encontrar alguma coisa interessante, vou disponibilizando para vocês, tá bem? Então, de todo esse material aí que eu estou indicando, todos eles, o único que eu não tenho para passar para vocês é o das Ilhas Urbano e só. Todos os outros eu tenho, e do Batista Mundinho eu tenho em PDF, é muito fácil, só você dar uma busca na internet e você encontra em PDF. Esse livro vale a pena ter na biblioteca, ok? Então vamos agora à introdução do nosso curso. Quero falar para você mais ou menos o que é a filosofia da religião, qual a sua relação com outras disciplinas que são parecidas com ela e sobretudo as suas diferenças, ok? E vamos fazer um breve quadro histórico para nos situar em que momento da história nós estamos e principalmente compreender como esta longa tradição filosófica da história do pensamento humano incidiu na visão religiosa do homem e como pensar tudo isso racionalmente, ok? Ao final nós falamos de provas e metodologia de notas e essas coisas. Bom, primeiramente eu quero falar com você sobre a diferença entre fenomenologia da religião e filosofia da religião. Aqui quero fazer uma referência à minha colega, a professora Maria Cecília Parisi, que, se não me engano, há uns 2 anos atrás esteve no nosso simpósio de filosofia, deu ali uma conferência sobre Edith Stein. Ela foi minha colega e professora deste curso de filosofia da religião, lá no Seminário Mater Ecclesia. Atualmente, ela dá cursos de ensino à distância e você pode procurar aí pela internet muita coisa boa nessa linha de pesquisa de Edith Stein, de fenomenologia, e em parceria também com psicólogos, com a comunidade Shalom. Está fazendo um trabalho maravilhoso aí a professora Maria Cecília, e ela me cedeu gentilmente o seu curso de filosofia da religião, e sobretudo para essa introdução eu gostei bastante das observações dela para apresentar o curso para vocês. Depois nós vamos seguir, como falei anteriormente, mais o manual do professor Romera. Muito bem. Fenomenologia da religião. A fenomenologia da religião, diferentemente da filosofia da religião, ela parte da constatação de que a religião é um fato humano universal. O que significa isso? O homem, desde sempre, foi
e é um ser religioso. Desde que o homem percebe a sua existência do mundo, ele sempre se dá conta de uma divindade e presta culto a essa divindade. Então, a fenomenologia da religião procura estabelecer qual é a essência da religião. Lembrando o conceito de essência metafísico, que é o que é essência em metafísica? Vamos recordar? Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela realmente é. Então, é o é da coisa. Em termos tomistas, a quididade. Tem até um programa de rádio que chama O É da Coisa, a quididade, a essência da religião. E disso trata a fenomenologia da religião. Então, o que seria religião fenomenologicamente falando? É a epifania, ou seja, a manifestação do sentimento de criaturidade. Ou seja, é a manifestação do sentimento humano de que ele é uma criatura. E a filosofia da religião? Ela procura saber qual é a origem da religião. Ou seja, refletir sobre o ser da religião, o seu porquê, por que ele existe. Ok? Então, para a filosofia, e nós sabemos o que é filosofia, a ciência das primeiras causas, dos fins e dos princípios. Muito bem. Vamos ver agora a relação da filosofia da religião com a teologia. E assim vamos conhecendo a filosofia da religião. A filosofia da religião tematiza a relação entre o ser humano e Deus no âmbito do pensamento natural. O que significa isso? Da nossa razão. Então, o ponto de ambas estudam a relação do homem com Deus e como expressa isso, porém a perspectiva é que muda. Para a filosofia da religião, o ponto de partida é a razão, o logos, a racionalidade. E para a teologia? Para a teologia, ao contrário, parte de Deus, principalmente da revelação de Deus ao homem. Então a teologia tematiza essa mesma relação entre Deus e o ser humano, porém no âmbito da livre revelação de Deus ao homem, ou seja, do ponto de vista do próprio Deus. A teologia estuda, portanto, a revelação de Deus ao homem. Quando nós falamos de teologia católica, o que nós vamos estudar? A Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Todas as disciplinas teológicas vão girar em torno disso. Se eu estudar uma teologia protestante, vou levar em consideração a revelação de Deus através da Bíblia e assim por diante. A filosofia e a teologia buscam refletir sobre o ser e a essência da religião. A primeira a partir do ser humano, a segunda a partir de Deus, como já disse antes. E as ciências da religião? Hoje existe até uma faculdade com esse nome. As ciências da religião analisam apenas as suas concretizações. O que é isso? As diferentes manifestações da religião ao longo do tempo, não ao logo, tá? Ao longo do tempo. As suas objetivações históricas, ou seja, estuda o fenômeno religioso. Tratam, portanto, dos entes e não do ser, do como e não do porquê. Ok? Você já sabe, você já estudou metafísica, diferença entre ser e ente. A filosofia da religião, portanto, se fundamenta em uma constatação básica. Parece existir um nexo necessário entre cultura humana e religião. E este nexo pode ter duas causas. Atenção, essas duas causas não são excludentes em si. E quais são elas? Existe um fato histórico ocorrido no início da história da humanidade, da totalidade do gênero humano. E qual é esse fato histórico? O ser humano sempre prestou culto a um ser divino. Se você estudar culturas tribais que viveram há milhares de anos na Terra, você vai perceber que eles tinham divindades. Eles criam em alguma divindade. E, sobretudo, desenvolvem ritos e cultos a esta divindade. Isso é um fenômeno religioso. Então, esse fato é extremamente relevante para a nossa disciplina e muito fácil de se constatar na realidade. E, ao se dar conta disso, ele sempre procurou transmitir essa tradição através dos séculos.
transmitir às gerações futuras e, inclusive, expressar essas religiões, esses cultos, através da arte, se nós estudaremos em estética, e de outras formas também. E o outro ponto é que existe algo na própria natureza do ser humano que o impele à religião. Olha, existem estudos hoje avançadíssimos de neurociência que indicam que no cérebro humano teria uma parte que diz respeito à sua transcendência, ou seja, à sua espiritualidade. Assim, aquela parte do nosso cérebro voltada à nossa relação com Deus e com o transcendente, com o mundo espiritual. Esses estudos são cada vez mais desenvolvidos e cada vez se constata mais isso. Você vai dizer, mas como tem gente ateu? Mesmo uma pessoa ateia, se ela se define ateia, ela pensa esse tema da sua relação com uma divindade ou se essa divindade, inclusive, não existe. Ok? Muito bem. A busca dessas causas exige um método, né? Não podemos buscar subjetivamente ou ficar em opiniões. E este método tem que ser fundamentalmente antropológico, ou seja, que estude a natureza humana em geral. Abordaremos a natureza humana em relação ao fenômeno religioso e tem por objeto a religião e as condições em que esta é possível. Utiliza como instrumento de análise os conceitos da razão, ou seja, utiliza-se apenas da reflexão racional. Se nós levarmos em consideração a revelação, aí nós já não estamos fazendo filosofia da religião, e sim teologia. Ok? Aí, uma citação da Urbanus Iris. Tematiza, pois, a relação do homem com o santo. Quem tematiza? A filosofia da religião. Com o luminoso. Esse termo é importante. Luminoso não é luminoso de luz. Luminoso faz referência a um termo kantiano. Diferença entre fenômeno e númeno. Então, tematiza, pois, a relação do homem com o santo ou luminoso no horizonte da autocompreensão humana, na medida em que estuda a consciência do homem e a sua compreensão a partir do absoluto, enquanto atingível pela razão humana. Estudaremos, portanto, a natureza humana em relação à religião, o modo como esta foi apreendida pelas diversas correntes de pensamento que influenciaram e influenciam a concepção atual da religião no Ocidente. Então, como eu disse anteriormente, quando você, em História da Filosofia, estudou os diversos autores filosóficos, nós vimos o que eles pensam a respeito de muita coisa, sobre política, sobre cultura, sobre ética, sobre forma de governo. Nós vamos ver também o que eles dizem, pelo menos os principais, a respeito da religião. E quem são esses caras que não dá para passar e ignorá-los? Especialmente esses: Kant, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud. Aí, não tanto pela importância, mas mais pela atualidade, vamos falar também de Foucault e Derrida. E qual vai ser o pano de fundo da nossa análise? Os autores de referência que nós vamos considerar para estudar e refletir sobre tudo isso, principalmente Santo Tomás de Aquino, esse grande santo, grande doutor da igreja e principalmente filósofo e teólogo de excelência. Mas também os filósofos Max Scheler, Russell, Heidegger e Edith Stein. Eventualmente, outros que vocês possam se interessar e que possa ser conveniente para o nosso curso. Ok? Agora quero traçar para vocês uma breve linha histórica, uma linha do tempo, para que a gente possa se situar. Aqui nós temos uma linha geral da história. Presta bastante atenção. Lá, aí começa no século 3 a.C. Mas a gente poderia começar aí antes disso ainda, no século 6 a.C., lá com os filósofos pré-socráticos. Quando a gente considera o mundo grego, o surgimento da filosofia, o que acontece nesse período aí? Os pré-socráticos, Sócrates, Platão,
Aristóteles, depois os helenísticos, os epicuristas e assim por diante, tá bem? E no campo religioso, vamos assim dizer, nós temos o monoteísmo bíblico judaico, tá bem? Essas vertentes são paralelas. Tudo isso se encontra no cristianismo, principalmente no início do cristianismo. Então, os padres da igreja, os primeiros padres da igreja, procuraram conhecer e conciliar o estudo dos grandes filósofos gregos com a revelação cristã. E isso fez com que, durante muitos anos, durante 14 séculos praticamente, a fé e a razão fossem coisas absolutamente congruentes, absolutamente harmônicas. Não se separava fé e razão. O credo ud intellegum de Santo Agostinho. Crer para entender, entender para crer. Aliás, é em referência a isso que foi o nome que, sem muita criatividade, eu dei ao canal Pensar e Crer. Bom, então, todos os primeiros padres da igreja tinham isso muito claro, levando em consideração o que São Pedro diz na sua carta do Novo Testamento. É necessário dar razão da própria fé. Então, eles leram os filósofos gregos com a luz da revelação cristã, com a luz de Cristo. E, ao mesmo tempo, eles compreenderam as sementes do verbo presentes no pensamento desses filósofos. Então, algo que para a gente hoje possa parecer estranho, pensar, é muito comum hoje, assim, uma visão de quem não crê. Quem não acredita em Deus, quando olha para quem acredita, pensa assim, esse aí é limitado no pensamento. Esse aí não é totalmente aberto a conhecer as coisas como elas são, porque ele tem um cabresto. Então ele não consegue ver as coisas tal como ela é porque ele tem a fé. E essa fé é cega. Mas por que isso aconteceu? Se durante esses 13 séculos, com toda certeza, talvez 14, a fé e a razão eram tão harmônicas, como foi que primeiramente elas se separaram e depois se tornaram completamente opostas? É disso que se trata esse curso. Precisamos compreender este fenômeno não apenas para a nossa reflexão filosófica, mas para compreender também qual é o sentido nosso pastoral, a nossa missão. Porque se você não consegue compreender quem é o ser humano, como é que você vai propor para ele uma experiência que seja autêntica de Deus? E aí surgem vazios de todo tipo e emergem também religiões e novas religiosidades esquisitas, subjetivas, fanatismos de todos os tipos, obscurantismos e tantos outros radicalismos que mais denigrem, vamos assim dizer, a relação e mais deturpam a relação do homem com Deus do que propriamente proporcionam um encontro do ser humano com o sagrado. É importante essa linha do tempo para que você compreenda como chegamos neste ponto. Então você pode ver aí, cristianismo. Fé e razão caminham juntas na história. No século I até o século XIII e praticamente todo o século XIV também. Aí nós temos a chamada Alta Idade Média. Do século V ao século XIII foi a Alta Idade Média. Depois, o século XIV, a Idade Média entrou muito em decadência. Nesse período de Alta Idade Média, nós tivemos simplesmente Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Mas outros grandes também. São Boaventura, padroeiro do nosso Instituto, Santo Anselmo, Santo Ambrósio, São Justino, enfim, são todos santos, né, esses padres da igreja. E todos eles são filósofos, todos eles pensam racionalmente também a religião, ok? Bom, com a queda do Império Romano do Oriente e o início da Idade Moderna, o que acontece? Essa separação, não vou dizer ruptura, esta separação entre fé e razão. E aí surge o racionalismo, o empirismo, que vai culminar no iluminismo e numa filosofia crítica. Nós podemos dizer assim,
Primeiramente, se tentou fundamentar a religião somente através da razão. Isso se deu sobretudo com o filósofo René Descartes, o cogito ergo sum, né? Penso, logo existe. Descartes quis provar a existência de Deus somente através da razão. Depois dele surgem aí Pascal e David Hume, já empirista. Depois, com Hegel e Kant, nós temos aí uma crítica da religião e podemos dizer assim, a base para aquilo que depois se tornaria uma oposição entre fé e razão. Kant era muito religioso, de índole protestante e sobretudo pietista, mas ele acreditava piedosamente no quê? Que Deus não pode ser pensado através da razão. Ou melhor, ele pode ser pensado. Ele não pode ser descoberto através da razão, e sim somente através da fé. E fé é fé, filosofia é filosofia. Então essa separação não foi a intenção dele oposição, mas culminou depois na interpretação de seus sectos e dos filósofos posteriores essa oposição, sobretudo aí com Feuerbach, Marx, com Nietzsche. Nietzsche é o auge desse pensamento, e depois também com Freud e outros que nós veremos. Então surge o positivismo e, consequentemente, o ateísmo, né? A morte de Deus e até a negação de Deus. E aí já no século XX e XXI nós vamos comentar aí, né, já a idade contemporânea, né? Edith Stein, Russell, Heidegger e assim por diante, ok? Neste último quadro, nós podemos ver da Idade Moderna para cá. Nós vemos aquele longo período de cristandade, de Idade Média, foi um período onde a fé e a razão caminhavam juntos. Aqui é que a coisa ferve, né? Aqui que não só ferve como explode. Então, o que acontece no século XV? Primeiro, as grandes descobertas da humanidade, né? A descoberta de novas terras, surge também a Revolução Protestante, a separação entre igreja e Estado, a queda do Império Romano do Ocidente, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica. Então, tudo isso é uma nova concepção científica com Galileu Galilei, depois com Kepler e Copérnico. Quer dizer, a visão de mundo muda, o paradigma científico muda completamente. E com isso também muda-se o paradigma filosófico e também religioso. Tudo isso vai culminar numa nova ciência, a ciência moderna diferente daquela ciência medieval, e sobretudo no iluminismo. E é justamente no iluminismo e na Revolução Francesa que eles fazem a leitura da Idade Média como Idade das Trevas, porque eles acreditam agora que a humanidade chegou na Idade da Razão. Então a fé vira sinônimo de trevas. E, portanto, a Idade Média, onde a cristandade era tão forte, representa trevas. E aí nós temos, né, os principais representantes. E a Revolução Francesa, a liberté, égalité e fraternité, e tudo que aconteceu depois é grande responsável, vamos assim dizer, por essa grande subjetivização da religião que nós encontramos no contexto contemporâneo. Ok? Então, tudo isso aí para você ter presente esse quadro e se situar neste mundo. Ok? Essa então foi a introdução do nosso curso. Muito bem. Dito isso, eu quero ler aqui agora rapidinho com vocês a ementa do nosso curso, porque eu não vou ler tudo, porque ela vai estar disponível para vocês no slide, e se alguém quiser pode solicitar também na secretaria, e é importante. E no final digo como serão as nossas avaliações. Bom, esse curso pretende oferecer aos estudantes um panorama sintético dos principais pontos da filosofia da religião. A questão fundamental acerca de Deus é eminentemente pessoal e se refere à esfera mais profunda e última da existência. Por isso, diz respeito inelutavelmente a cada ser humano. Aí.
A pergunta sobre Deus envolve a pessoa em todas as suas dimensões vitais, uma vez que a resposta repercute de maneira decisiva sobre a compreensão de si mesmo e sobre a relação com a autoridade. Ou seja, é dessa pergunta e, sobretudo, a resposta que se dá a essa pergunta que incidirá sobre a minha visão de mundo, a minha visão, ou melhor, a minha relação com este mundo e, como se diz lá na Itália, tutto quanto. A relevância da questão acerca de Deus incidiu profundamente na história da filosofia e do pensamento humano. Da filosofia e o pensamento humano colocou sempre sua atenção sobre essa questão em vários campos do saber. E não poderia ser diferente também no rigor filosófico, ou seja, a religião tem que ser estudada também racionalmente. Neste curso nos ocuparemos da formulação filosófica do problema e da sua formulação especulativa, metódica. Quais as motivações antropológicas, mas também as culturais. A brevidade do tempo do curso faz com que não tenhamos a pretensão de esgotar toda a questão. E ainda que o curso tivesse 20 anos, isso seria impossível. Antes, o curso apresentará características de uma introdução, o que não significa que será superficial, como eu já disse antes. Bom, modestamente, pretendemos apresentar análises e reflexões interrogativas e abertas, a fim de que o estudante, você mesmo, possa penetrar e aprofundar a questão acerca de Deus de modo organizado, pois se a pergunta sobre Deus é tão abrangente e fundamental, é também privada de sentido para quem tenta formulá-la ou respondê-la sem penetrá-la profundamente. Não adianta buscar nos livros a resposta. É um atejamento pessoal, é uma impostação e diria até uma tarefa pessoal de cada um encontrar sentido e resposta para isso. Ok? Metodologicamente, recorremos a vários pensadores, em especial Kant, Nietzsche, Marx, Foucault, Derrida, e o faremos com um pano de fundo e referimentos específicos a Heidegger e principalmente Santo Tomás de Aquino, entre outros. Pelo seu próprio conteúdo, a religião também será objeto de reflexão do presente curso, já que é um curso de fenomenologia da religião. Bom, terminando aqui, nós vamos ver também o contexto de confusão epistemológica que eu falava para vocês quando expliquei aquele quadro. Aqui um breve tributo. Eu acredito que um filósofo deve cultivar sempre o respeito e amor àqueles que foram os responsáveis pelo seu itinerário intelectual. E eu conservo um grande respeito, uma grande admiração e considero um privilégio de Deus ter tido a graça de estudar com grandes pesquisadores desses e outros temas na atualidade. E o professor Dr. Luiz Romera era o reitor da faculdade onde eu estudei em Roma, da Universidade da Santa Cruz, e genial, esteve no Brasil, se não me engano, há 2 anos para dar um curso sobre esses temas. Hoje eu acho que ele não é mais o reitor da universidade, mas é uma das grandes referências mundiais em Heidegger. Inclusive, ele era o presidente da Federação dos Reitores de todas as universidades romanas. Então ele era o representante, ele era o reitor dos reitores, vamos assim dizer, né? E uma pessoa muito simpática, com uma linguagem muito simples. Eu faço referência a ele porque considero um privilégio poder ter sido aluno dele. Bom, finalizando, o curso buscará demonstrar, e por que não dizer, resgatar a crença na possibilidade de se conhecer a verdade e as melhores vias de alcançá-la, como sugere o recente Magistério da Igreja e toda a produção intelectual de Joseph Ratzinger, Bento XVI, a quem nós tributamos este curso, nosso querido Papa Emérito, no auge dos seus 93 anos. Bom, por que essa referência aí ao professor Luiz Romera? Essa é uma perspectiva muito tomista. Por exemplo, é bonito quando você lê a Suma Teológica, você vê que quando Santo Tomás cita Aristóteles, ele não diz Aristóteles, ele diz assim diz o filósofo. Ele coloca esse artigo definido, né? E ali mostra a sua reverência a este que foi grande. E sobre qualquer assunto que ele vai tratar na Suma Teológica, ele não parte do nada como fazia Descartes.
Nós temos que esquecer tudo o que falaram antes. Não, diz o contrário. Conheçamos o que disseram os grandes. Primeiro conhecemos o que ele disse, depois podemos avançar um pouco mais. Ok? Meus queridos, vamos falar aqui brevemente sobre o método de valutação do nosso curso. Bom, eu vou encaminhar alguns artigos para vocês lerem. E quando encaminhar artigos, eventualmente vou pedir que vocês façam resumos de no máximo uma página, a fim de que você possa desenvolver a sua capacidade de síntese e de aprofundamento dos conteúdos. E o que eu quero nessa síntese? Que você demonstre a sua absorção do próprio conteúdo do artigo, das aulas e relacionar com o que você aprendeu ao longo desse curso, ok? Nós não sabemos como vai continuar, se continuaremos com as aulas em vídeo ou presencial, mas por enquanto mantemos assim. Então, nós vamos combinar o seguinte: ao final do bimestre, nós teremos uma prova dissertativa e escrita valendo 6 pontos, abrangendo todo o conteúdo do bimestre, e 4 pontos serão desenvolvidos com essas pequenas atividades, assim, tiro curto, coisa de uma página, breves resumos desses artigos que eu vou pedir para você ler. Se voltar às aulas presenciais, eventualmente faremos debates. Aí, esses debates também serão valutados para a média final. Ok, meus queridos? Espero que vocês gostem desse curso. Eu aconselho a levá-lo de uma maneira assim muito leve. Não é um curso difícil, garanto para vocês, não é difícil. Aliás, no semestre passado, eu disse para vocês, né, que o início do curso era muito importante e muito difícil, mas que o segundo bimestre seria mais fácil. E vocês viram que assim foi. Então podem confiar, este não é um curso difícil, é um curso gostoso, onde sobretudo você vai poder perceber como está o seu mosaico filosófico, como você vai aprender agora, a partir de agora, relacionar tudo o que você estudou. Vamos fechar bem a conta para terminar bem este ano, com este maledetto ano, para que você possa ir para a sua teologia assim, leve, tranquila e quem sabe livre dessa pandemia. Tá bem, meus queridos alunos? Um grande abraço para vocês, bom estudo. Junto com essa aula, então, eu envio um artigo do McDowell, não precisa fazer resumo, mas leia, que fala um pouquinho mais se você quer aprofundar a aula de hoje, para entender bem um pouco mais o que é a filosofia da religião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe.